Oi, Bianca, vamos resolver aqui a sua questão, tá bom? Ela fala assim: em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona foram misturados a 0 graus Celsius, preparando-se duas misturas idênticas. Uma delas, a mistura X, foi resfriada a -78 graus Celsius, enquanto a outra, M, foi mantida a 0 graus Celsius. A seguir, ambas as misturas, M e X, foram filtradas, resultando nas misturas N e Y. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Os recipientes marcados pelas letras O e Z representam o que restou de cada mistura após a sua destilação. Nas figuras, as moléculas de cada componente estão representadas por retângulos ou triângulos. Então, vê só, para a gente entender o que aconteceu aqui, a gente vai ter que descobrir o que representa cada figura. O triângulo é o acetona ou ácido maleico, e o retângulo também, a gente tem que descobrir. Para descobrir isso, a gente vai ter que olhar para essas informações que ele deu aqui embaixo, ó, que foi do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Lá em cima, as duas misturas, elas estão a temperaturas diferentes. Uma está a 0 graus Celsius, vou botar aqui, ó, 0 graus Celsius, e a outra está a -78, se eu não me engano, né? Aí o que acontece? A 0 graus Celsius, a acetona, ela está no estado líquido, porque perceba que o ponto de fusão dela é de -95 graus Celsius. Então, qualquer valor acima desse, ela já está no estado líquido. Então, ó, acetona líquida. Só que o ácido maleico, a temperatura de 0 graus Celsius ainda não fundiu, então ele está no estado sólido. Então, vou botar aqui, ó, ácido maleico sólido. E perceba que a -78 graus Celsius vai acontecer a mesma coisa, porque -78 ainda é maior do que -95. Então, a acetona também vai estar no estado líquido. Acetona líquida. E o ácido maleico, -78, é ainda menor do que 0 graus Celsius. Então, ele está mais distante ainda do ponto de fusão dele. Então, ele com certeza está no estado sólido, tá? Ácido maleico sólido. Então, com essas informações, eu já consigo descobrir quem é o triângulo e quem é o retângulo. Porque, vê só, deixa eu te mostrar aqui, ó. Perceba que o retângulo, ele tá meio como se fosse no estado aqui, ó, sólido. É como se fosse um corpo de fundo, tá vendo? Aqui em cima, a gente tem uma mistura homogênea. A gente tem a acetona e o ácido maleico, sendo que o ácido maleico, ele vai estar dissolvido na acetona. E aqui embaixo, como ele colocou uma quantidade muito grande de ácido maleico, essa quantidade que passou o coeficiente de solubilidade do ácido maleico vai se transformar no corpo de fundo, tá bom? Então, aqui embaixo a gente tem corpo de fundo. E aqui em cima a gente tem uma solução, que é uma solução saturada, concorda? Porque para eu gerar o corpo de fundo, digamos que eu tenho, por exemplo, água. Aí eu vou colocar sal nessa água, eu vou colocar muito, muito sal, muito sal, muito sal, até um determinado ponto em que eu cheguei à quantidade máxima de sal que eu posso colocar para que ele seja dissolvido naquela água. Se eu passar dessa quantidade, tudo que eu colocar a mais disso vai se transformar em corpo de fundo. Então, sempre que eu tenho essa situação, eu tenho uma solução saturada e tenho um corpo de fundo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, só que a -78 graus Celsius. A gente tem aqui em cima a solução saturada, ó, solução saturada. E aqui embaixo, o corpo de fundo, tá bom? Só que qual é a diferença entre essas duas situações? Entre a situação M e a situação X? Perceba que na mistura M, o corpo de fundo é menor, eu tenho menos retângulos, ou seja, eu tenho menos ácido maleico como sendo o corpo de fundo. Enquanto que na situação X, que é a -78 graus Celsius, eu tenho uma quantidade maior de ácido maleico como corpo de fundo, ou seja, eu diminuí a temperatura, concorda comigo? De 0 graus Celsius eu fui para -78. Então, eu diminuí a temperatura. E à medida que eu diminuí a temperatura,
o coeficiente de solubilidade do ácido maleico também diminuiu. Então, eu vou botar assim, ó, solubilidade do ácido também diminuiu, ok? Então, só com essas informações, a gente já conseguiu identificar algumas coisas. Que o retângulo é o ácido maleico, pelo fato de que ele está, em sua maior parte, como corpo de fundo, haja vista que ele está no estado sólido. E a acetona é o triângulo, que vai ser o solvente que vai dissolver o sólido, que é o ácido maleico, tanto na situação M como na situação X. Aí o que acontece? Como eu coloquei muito ácido maleico, a gente formou o corpo de fundo, tanto em M como em X. Só que a diferença é que à medida que eu diminuí a temperatura, a solubilidade do ácido maleico também diminuiu. Haja vista que o corpo de fundo na mistura X é maior, tá bom? Aí vamos começar a interpretação aqui da questão. Ele fala assim, tanto no recipiente M como no recipiente X estão representadas soluções. Aí aqui ele dá a opção de ser saturada, homogênea ou heterogênea. Vê só, não existe solução heterogênea, tá? A gente tem mistura homogênea, que também pode ser chamada de solução. É a mesma coisa que solução, tá bom? E a gente tem a mistura heterogênea, que é só mistura heterogênea mesmo, não tem outro nome não. Heterogênea. Então, veja, aqui no enunciado ele fala soluções. Então, eu já sei que eu não posso colocar heterogênea. O que eu poderia ter aqui seria mistura heterogênea, tá bom? Tanto que ele fala aqui, ó, mistura, tá vendo? Então, ok, a gente poderia ter sim uma mistura heterogênea, mas solução não. A gente tem uma solução saturada. Tá vendo aqui em cima, ó? A parte de cima da mistura é uma solução saturada e a parte de baixo é um corpo de fundo. Os dois juntos formam a mistura heterogênea, tá bom? Então, pode ser uma mistura saturada ou uma solução saturada. Não existe solução homogênea, é meio redundante falar isso, porque toda solução é homogênea. Então, eu acredito que essa letra B seja redundante demais. Então, a gente fica entre letra A, letra C e letra E. Já conseguimos excluir duas, já é alguma coisa. Aí, soluções saturadas de... Aí ele fala acetona, ácido maleico e ácido maleico. Vê só, quando a gente fala solução, seja saturada, enfim, a gente se refere como o nome da solução o produto que está dissolvido nela. Então, a gente vê que o que está dissolvido na solução é o ácido maleico. Ele é que está no estado sólido, tá? A gente não fala solução de água, a gente fala solução de hidróxido de sódio, exemplo, entende? Então, a gente trabalha com o que está sendo dissolvido no solvente. E o que está sendo dissolvido nessa situação é o ácido maleico. Então, a gente vai colocar aqui ácido maleico, já posso excluir a letra A. Cuja solubilidade, tananã, com a diminuição da temperatura. Foi exatamente o que a gente viu, ó. Se eu diminuir a temperatura, a solubilidade do ácido maleico também diminuiu, porque o corpo de fundo dele aumentou, tá bom? Então, diminui, né? Letra C e letra E estão iguais nisso aí, ok. A uma determinada temperatura, as concentrações em M e N e em X e Y são. Aí ele só tem a opção de ser igual. Por que ver? Ele fala na questão, vamos focar logo a 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius eu tenho a mistura heterogênea M, que é parte solução saturada, parte corpo de fundo. Quando eu faço a filtração, que é a transformação dessa mistura M para a mistura N, eu vou tirar esse corpo de fundo. Se eu tirei o corpo de fundo, a única coisa que sobrou foi a solução saturada. Então, veja, quando eu calculo a concentração, seja molar, seja de massa, de uma solução, eu calculo utilizando apenas o que está dissolvido no solvente. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 gramas de ácido maleico em 10 gramas de acetona. Só que a gente sabe que uma parte desse ácido maleico
formou o corpo de fundo e outra parte está dissolvida. Então, desses 2 gramas, 1 grama está dissolvido e 1 grama é o corpo de fundo. Então, quando eu for calcular a concentração em massa, eu vou utilizar apenas a parte da massa do ácido maleico que está dissolvida, que é apenas 1 grama. Então, seria 1 grama sobre 10 gramas de acetona, ou seja, 0,1 grama por grama. Enfim, a concentração aqui, na verdade, é um título, né? Mas, ok, você entendeu, né? Eu só vou calcular a concentração de uma solução utilizando a parte do soluto que está dissolvida. Eu não vou utilizar a parte que está como corpo de fundo. Então, sim, de M para N e de X para Y, perceba que aconteceu a mesma coisa. Ó. A menos 78 graus Celsius, eu tinha uma determinada quantidade de ácido maleico dissolvido na acetona. Quando eu tiro o corpo de fundo, eu ainda tenho essa mesma quantidade dissolvida. Eu não mudei, eu não mexi na quantidade dissolvida. Eu só tirei o corpo de fundo. Então, a concentração permaneceu a mesma, tá bom? Então, o verdadeiro, realmente, a concentração permanece igual. Aí, depois ele fala. E lembrando que ele está comparando a uma determinada temperatura. Ele está comparando M e N e depois uma outra comparação, X e Y. Não é M e X, nem N com Y, percebe? Senão aí sim seria diferente. Mas ele está comparando a uma mesma faixa de temperatura. Então, por isso que permanece igual. Aí depois ele fala, em diferentes instantes, as moléculas representadas por um retângulo pertencem a um composto que pode estar nananã ou no estado nananã. Vê só, a gente viu aqui que as únicas temperaturas que estão ocorrendo esse experimento são a temperatura de 0 graus Celsius ou a temperatura de menos 78 graus Celsius. Aí, ó, se lembra que a gente tinha analisado aqui o ponto de fusão do ácido maleico e da acetona, e eu falei que a 0 graus Celsius, a única situação em que o ácido maleico pode estar é no estado sólido, e a menos 78 graus Celsius também no estado sólido? Pronto, lembra disso. Porque, vê, ele pergunta aqui as situações, aqui ó, as moléculas representadas por um retângulo pertencem a um composto, que a gente sabe que é o ácido maleico, que pode estar nananã ou no estado nananã. Veja, o único estado possível que ele pode estar é o estado sólido. Ele não chega a ir para o estado líquido, porque nem 0 graus Celsius, nem menos 78 graus Celsius passam da temperatura de fusão do ácido maleico, tá bom? Agora, ele tem uma outra situação, além de sólida mesmo, que ele pode estar, que é o estado, uma situação dissolvida, entende? Obviamente que quando ele está dissolvido, ele está no estado sólido, mas é como se fosse uma situação dele. Ele tem como estar dissolvido na acetona, ou como está no estado sólido mesmo, sem estar dissolvido, que é o corpo de fundo. Então, é isso que ele quer, ó. Ele quer que a gente diga que ele pode estar dissolvido ou no estado sólido, que vai bater exatamente com o da letra C, ó. Dissolvido ou estado sólido. Então, o gabarito da questão é letra C, tá bom? E é isso, espero ter ajudado, tá? E bons estudos.